São Paulo podia entrar de novo na zona de Libertadores, mas não deu. São Paulo perdeu para o Avaí em Avaí. Vamos ver. Na ressacada, Marquinhos cobrou falta com perfeição e colocou o Avaí na frente do São Paulo, 1-0. O tricolor paulista chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Breno aproveitou a bola dentro da área e chutou forte no meio das pernas do goleiro Wagner. Mas na volta do intervalo, Anderson Lopes girou por cima de Rodrigo Caio e bateu cruzado no cantinho do goleiro Renan Ribeiro. E ficou nisso, vitória do Avaí por 2-1. Bom, Anderson, você jogou no São Paulo, claro, você tem mais a marca do Corinthians, foi campeão pelo Cruzeiro, você jogou um pouquinho no São Paulo. E você conhece muito futebol internacional, um cara rodado. O Osório trouxe algumas ideias diferentes. E quando o São Paulo ganha, uma maravilha. Quando perde, começa toda aquela conversa mole de novo, porque não pode ter rodízio, não sei o que e tal. Mas quando ganha, tá tudo bem, quando perde, tá tudo, né? Não, tem que repensar, porque é professor Pardal, porque não sei o que, essa frescura de sempre, como se ninguém perdesse o Avaí, como se o Corinthians, como se o São Paulo tivesse o último lugar, enfim. O que você pensa disso tudo? O São Paulo, ele, com a vinda do Osório aí, começou bem, né? E depois começou a oscilar novamente dentro da competição. É uma forma de trabalhar diferente, né, do que a gente está habituado. Completamente diferente. Você vê hoje o São Paulo tem muita troca de jogador, muita troca de posição também dentro de campo, como ele fez com o Carlinhos, jogando de ponta direita. É uma forma diferente de jogar que exige um tempo grande para poder dar resultado, né? Eu sinceramente não concordo. Eu tive isso na Europa, tem muito disso também, de você tirar 3, 4, 5 peças, fazer rodízio, mas eu acho que perde um pouco a identidade da equipe. Até porque no Brasil hoje você não tem um elenco, é difícil ter um time de Série A e ter um elenco de 20 jogadores aí do mesmo nível. Então assim, se você tira 3, 4 peças, vai dar uma diferença enorme. Na Europa às vezes tem, você pega um Barcelona, você pega um Real, se você troca 3, 4 peças, o time não sente. Mas aqui no Brasil não dá para fazer isso, né? Então essa forma de trabalhar e às vezes acontece dos resultados não vir, como está acontecendo com o São Paulo, ganha em casa, perde fora, ganha uma, perde a outra. Então tem que repensar, tem que tentar entrar, voltar a trabalhar da mesma forma que a gente está acostumado aqui, né? Ter um padrão de jogo, uma equipe, que aí você cria uma identidade e com certeza o resultado vem. Mas aí eu pergunto, para que ter um elenco grande então? O time tem 30, 33 jogadores, usa 11 e o restante nenhuma chance de jogar. Mas tem qualidade? Não. Não é nem questão de... Para que ter? Então você pode ter um número menor. Mas dá comissão pra caramba. Que nem na Europa, se você for ver, hoje tem 20 jogadores e o resto é da base. Aqui que não tem muito hábito disso. Aqui tem 30 jogadores e pega da base, quando você vê tem 38 no elenco. Usa só 11, na Europa não. Na Europa normalmente os 20 que vão concentrar os 20 já jogadores contratados, tudo. Aí se machuca um, machuca o outro, que acontece, aí vem os da base. Então você completa o elenco com 27, 28 jogadores na Europa com 7, 8 jogadores da base. Acho que o Brunora pode falar sobre isso. Gostaria. Que ele é um homem de gestão. O que você pensa, Brunora? Olha, especificamente no caso do Osório, eu acho que tem um problema aí que é falta de tempo para se adaptar a esse sistema. Então, por exemplo, eu acho que o que acontece, por exemplo, esse tipo de coisa tem que ser trabalhado na pré-temporada. Eu acho que no meio do caminho ele poderia ser um pouco mais simplista, vamos dizer assim, entendeu? No meio do caminho, porque é muito pouco tempo para treinar, né? Você tem quarta e domingo, você tem pouco tempo para treinar. Então, eu acho que ele é um cara inteligente, sabe o que ele faz, mas eu acho que ele precisa um pouco mais de tempo para a adaptação do clube a esse sistema, né? E às vezes também eu acho que a única situação complicada disso é que ele muda as pessoas de posição. Por exemplo, o rodízio para mim ele tem que acontecer e tal, mas ele muda muitas pessoas de posição. Agora, é um treinador de muito alto nível, acho que precisa que ele tenha um tempo para isso, né? Para que ele possa adaptar isso, mas no meio do caminho é complicado. Se ele tivesse isso na pré-temporada, ficava muito mais fácil. Só quero lembrar o seguinte, o São Paulo tem 42 pontos, o São Paulo tem 5º lugar, tem 15 atrás. O São Paulo está 1 ponto, aliás, 2 pontos do Palmeiras, que está entre os 4, está a 6 pontos do Grêmio, que é o 3º colocado.
precisava ver matematicamente qual é o índice de aproveitamento do Osório. O índice de aproveitamento dele. O time está em 5º lugar, tem tantos pontos, mas quantos pontos ele disputou, quantos pontos ele ganhou, para ver se o índice de aproveitamento dele é superior ou inferior. Outra coisa, que hoje ouvindo a entrevista do Pato, o Pato estava pé da vida hoje. Não sei se com a pergunta que foi formulada, colocando o presidente, o técnico, ele tinha condições de jogar, não pediu para ficar afastado, não pediu nada, estava pé da vida. Eu não acompanhei o trabalho do Osório na Colômbia, mas naquele time dele que ele dirigia lá na Colômbia, tinha mais jogadores com qualidade do que tem o São Paulo? Eu acho que sim. Que qualidade tem o São Paulo? Então, isso que eu quero saber. Tem. Será que o São Paulo não tem jogador de qualidade? Esse é o problema. Tem 3, 4. Mas na Colômbia tem tudo. Mais do que o São Paulo. Tem um time. Olha quem o São Paulo tem. Tinha jogadores com mais qualidade técnica e condição de entender taticamente sem dúvida, do que o jogador brasileiro. Colombiano do que que o jogador é o Campeonato Brasileiro. É diferente. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Não, estamos falando de torneios internacionais. Ele sempre brigou em alto nível, Libertadores. Não, mas não tem nem comparação. Esse time que ele dirigia era um time ruim. Ruim? Eliminou o São Paulo. Na Libertadores. Eliminou, chegou em semifinal de Libertadores. Foi um descuido do São Paulo. O que dá para entender é que o jogador brasileiro não se sente bem para fazer o que ele quer fazer. Como esse caso de tirar o jogador de uma posição que jogou a vida inteira. O Carlinhos jogou a vida inteira de lateral. Aí ele vira ponta, vira meio esquerdo, menos lateral. Não, hoje ele jogou de lateral esquerdo. Então, de ponta esquerda. Eu acho que essa é a insatisfação. Além daquela. Mas você acha que os jogadores estão insatisfeitos? Eu vejo isso. Eu fico analisando à distância a reação e o comportamento do cara dentro do campo. Porque não é possível que o time da Colômbia tinha jogador melhor do que tem o São Paulo. Você já viu os jogadores do São Paulo? Mas mesmo assim... Hoje o São Paulo jogou assim, com um menino que era do Botafogo, que nunca jogou 18 anos, improvisado de lateral direito. Porque não tinha outro. O Bruno entrou lá, não tinha nada. Ele teve que inventar um volante, porque o São Paulo não tinha volante nenhum. Ele foi inventar o Breno, que estava parado há 3 anos. Mas ele está inventando... Ele foi buscar um jogador, que é o Neymar do Agreste. Não tinha jogador de segunda divisão. Trouxe um jogador do Botafogo do Rio, que estava machucado há 1 ano. Quer dizer, esse é o elenco do São Paulo. O Ganso, que é um jogador virtual. O Pato, que era para ser, mas não é. Então, o jogador que está na Colômbia, lá tem muita diferença desses que estão no São Paulo? Era um jogador. Porque eu acho que o que diferencia é a postura do jogador, de aceitar. Olha, você vai jogar de ponta esquerda. Deixa comigo que eu resolvo. Toca em mim. Não tem insatisfação, não tem falta de empenho. Mas se for isso, entendeu? É pior, né? Não tem porque aí é falta de profissionalismo. De determinação. Você não tem que fazer o que você quer. Profissionalismo. O jogador brasileiro tem essa formação. Tá na hora de mudar e evoluir, né? O Anderson jogou a vida inteira de central. Aí chega aí e fala, você vai ser médio volante. Eu não vou ser volante, cara. A minha vida inteira foi zagueiro central, 4 zagueiro. Não vou jogar de volante. Aí eu vou, vai jogar. Chega lá, não vai render. O Júnior era lateral esquerdo do Brasil, foi ser meia. Foi ser volante lá na Itália. O Júnior, lateral esquerdo. Quem? É esse mesmo que você ouviu. Você quer comparar Júnior com o Reinaldo? Não, eu não quero comparar, por isso que eu tô falando. É jogadorzinho. Mas então é culpa, então nós estamos chegando à mesma conclusão. São Paulo tem jogadorzinho, não tem jogador. Esse é o problema. O craque joga, o jogadorzinho é que não joga. Mas o jogadorzinho do São Paulo, será que é tão medíocre em relação, se compararmos com o jogadorzinho isso da Colômbia? Que o São Paulo tem? Claro que é. O São Paulo tem um elenco medíocre. É lógico que é. 42 pontos, pelo amor de Deus. Então passa a régua, porque... E outra coisa... Se ganhasse hoje de 2-1, não tinha essa conversa. Nós precisamos ter o seguinte. Eu quero ouvir essa mesma conversa se domingo São Paulo ganhar do Palmeiras. Assim, por exemplo, o Anderson chegou e falou assim, eu acho que não é legal. Ok. Não é o resultado. E é isso? Flávio. Aqui é. Eu não estou falando o resultado, eu estou falando que você ouve a entrevista do jogador, a insatisfação do jogador. Não estamos falando de resultado. A insatisfação do jogador de ter que fazer isso. Não me parece que tenha essa insatisfação. Eu só queria falar uma coisa, por exemplo, eu acho assim, o técnico estrangeiro, eu sou defensor do técnico estrangeiro, tá? Só que eu acho também, nesse caso, que precisa um pouco de adaptação ao futebol brasileiro. Geralmente eles estão vindo para cá e querendo que a gente se adapte ao sistema deles. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, entendeu? Então acho que precisa também um pouco de adaptação ao nosso sistema, né?
E para isso leva tempo. E tem que ser dado ao tempo a ele. Isso tem que ser. Não pode ser só o resultado imediato, até porque o São Paulo está numa colocação expressiva, mas acho que eles têm que também se adaptar um pouquinho ao nosso estilo. Eu acho que o Brunoro tem razão, Flávio, porque é o seguinte, meu modo de ver, eu assisti o jogo atentamente e eu contei 6 jogadores de juniores, garotos de base, no time. Sim. Então ele colocou o Neymar do Sertão para jogar como Pato. Sim. Colocou o João Paulo para jogar como Luiz Fabiano. É que o Ibrahimovic não pôde jogar hoje. Aí ele pôs o Neymar do Sertão, entendeu? Não. O Ibrahimovic falou, hoje eu não vou e tal, vou poupar. Não, mas aí o Pato jogou no segundo tempo. E ele colocou o Carlinhos de ponta esquerda. Ponta direita. Não. Ele começou com ponta direita, mas acabou com ponta esquerda. Tanto é verdade que perdeu um gol feito jogando de ponta esquerda, entrando da direita para a esquerda. O que eu acho é assim, Flávio, eu vou no tom do Brunoro e no tom aqui do Anderson. Ele, na verdade, ele quer criar em cima de um elenco que não tem o que dar a ele. Então, mas aí não vai dar jogando recuado também, jogando que nem o Celso Roth, fechado e dando bico pra frente. O time é ruim, aí que tá. Não tem jeito. Mas talvez, que nem disse o Brunoro, e se ele simplificasse mais um pouco e entrasse um pouco... Teria 42 pontos? Não. Eu acho o seguinte, que tem ponto até demais para o futebol que o São Paulo está mostrando. Então, eu particularmente acho que o Osório é uma decepção. Eu achei domingo passado, por exemplo, quando deu um vareio no Grêmio lá, o papo era outro. Não foi vareio. Foi que o Pato pegou a bola e fez um golaço. Foi vareio, o Grêmio nem andou. Aquele moleque lá, o Neymar do Sertão também jogou. Pô, não, Anderson. É só uma colocação aqui. Hoje, para você ter um elenco na mão, eu vou falar hoje como jogador que parei faz 2 anos. E eu tô certo disso. Vivi o vestiário durante 20 anos. Você tem que ter critério, né? Não tem como você ter 4 zagueiros no elenco e do nada você me coloca um volante, um lateral para jogar na zaga. Eu estou falando isso é claro. Sim, perfeito. O ambiente é ruim. Os jogadores não aceitam. Eles podem até dar entrevista, é normal, é natural, ninguém vai chegar ali e vai falar. Mas você pode ter certeza que dentro do vestiário é muita conversa, mas muita conversa. E isso vai interferir dentro do campo. Isso é claro. Você imagina, o São Paulo, bem ou mal, o São Paulo deve ter 5, 6 atacantes. Aí do nada tem um Carlinhos na ponta direita. Você entendeu? O cara fala, peraí, eu sou atacante. Então lateral esquerdo no ataque, beleza, tem que ser respeitado, o jogador não vai chegar lá e vai falar. Mas você pode ter certeza que você vai perder no elenco aos poucos. Mas e se isso todos é claro. forem usados? E quando falou rodízio, que você falou, eu concordo com o rodízio. Mas assim, estamos jogando a Libertadores e o Paulista. Aí você corre risco de machucar um jogador. Aqui no Brasil, você joga na quarta e joga no domingo. Quarta, domingo. Se você pega 3 semanas seguidas, você estoura qualquer jogador. Não tem como. Calor, campo pesado, viagem, aeroporto, tem tudo isso que influencia. Então, assim, nesse caso, tem que ter um rodízio. Hoje, você pega todos os times aí, até de Série B, hoje tem vários exames aí que eles falam secar, tudo, você sabe como o jogador tá. E aí você tem que fazer esse rodízio. E você tem que fazer isso, senão você vai estourar o jogador. Sim. A própria fisiologia do clube fala, ou você tira, ou o risco de ele estourar é grande. Então, assim, isso, nessa forma, se tiver todo mundo, tem que jogar os melhores, tem que manter os melhores, não adianta. Você pega o Corinthians, você tira 3, 4 peças, rebenta o clube, rebenta, não vai render, não vai patinar, vai oscilar. Quer dizer, o Brasil não consegue mais que isso. Não consegue. A nossa limitação é essa. Então tá, então, pra mim é por isso que nós estamos nisso. Então vamos continuar nisso. Se o nosso limite do nosso jogador é esse, você não pode mudar um pouquinho, aí tudo bem. Aí nós vamos admitir, olha, nós não temos nível para fazer nada além disso. Tem que jogar tudo fechadinho. O Brasil hoje não tem, o futebol brasileiro não tem como você chegar e falar, vou trocar 5, 6 peças e vou manter o mesmo padrão. Esquece, não tem. Então fica, acho que tem que ter, então difícil, é isso aí, põe o Celso Roth, põe o bico para trás e tal. Vai fazer o mesmo 40 anos. Aí é mais triste essa constatação. Eu ainda tinha esperança que a gente pudesse tirar alguma coisa, mas você não pode. O Gilson Kleina deu um nó tático nele hoje. E no sábado no domingo ele deu um nó tático no Roger. Então. E outro, sabe por que interfere? Porque às vezes o jogador fica 20 dias sem jogar, aí você coloca o cara no jogo, tem o tal do ritmo do jogo também. O cara tá treinando todo dia, tá treinando, mas ficou 20 dias, um mês sem jogar, do nada coloca o cara pra jogar, então, isso que o cara não vai sentir. Então tem muito. Às vezes não é nem falta de qualidade, é muito mais o ritmo. Mas então, o cara não tem. Oposto, e aí acaba o time caindo de produção. Mas ele tá pondo todo mundo, exatamente isso.